Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 6 de outubro. Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro aqui nas mídias alternativas, no Rumble, no Odysee, no BitChute. Aqui a gente junta todas as notícias de política para falar num segmento só, assim dá para a gente falar mais coisa e evita falar de política, coisas mais sensíveis lá no YouTube, né? Hoje vamos falar as notícias trazidas por Tuba Hoffbard, Roboão Cebolácio e várias outras pessoas. Vamos falar sobre Bolsonaro canibal, meu amigo, o pessoal tá no desespero mesmo, hein? Nordeste e Sul, onde é que tá o problema? O Lula e as criptomoedas. Lula falou que quer regulamentar as criptomoedas, hein? O problema da fraude. Isso, vamos falar sobre o grande problema da fraude nas eleições brasileiras e muito mais. Enfim, vamos começar aqui sobre a pesquisa, né? A pesquisa do IPEC, que, como vocês sabem, é a primeira feita no segundo turno e tem alguns números surpreendentes, né? O Lula tinha 51% dos votos no primeiro turno, segundo o próprio IPEC, e continua com 51% dos votos no segundo turno. Ou seja, Lula não ganhou nenhum voto de Tebet, de Ciro, de ninguém. Os mesmos 51% que, que o IPEC falou lá na última pesquisa que o Lula tinha no primeiro turno, são os mesmos 51% que ele tem agora. E Bolsonaro, que tinha 36% no último IPEC, agora está com 43%, ou seja, 7 pontos a mais do que tinha lá, né? O que aconteceu? De onde surgiu esse pessoal todo? Como é que pode? Isso daqui tá certo? Não, tá errado. A gente sabe disso, eu já falei no vídeo lá do YouTube que se você fizer a correção da faixa de renda, que Bolsonaro está na frente do Lula. Bolsonaro está com 51 e Lula com 49 nessa pesquisa. Agora, é lógico que eles não iriam publicar uma pesquisa desse tipo, porque eles sabem que uma pesquisa desse tipo desestimularia o pessoal petista a pedir voto, a conseguir eleger o Lula, né? Tudo que sobrou para os petistas é a esperança do IPEC e do Datafolha. Então eles deram um jeito de manter esses números assim, né? Enfim, só repetindo lá o que eu já falei no vídeo do YouTube, se você corrigir as faixas de rendas, Bolsonaro 51, Lula 49. Isso, claramente, os petistas sabem disso, eles sabem que a situação está ruim para eles, né? A ponto de chegarem a este nível. Olha só. Pegaram uma entrevista de 2016 do Bolsonaro, em que ele disse que quase realizou um ato de canibalismo, né? Porque estava com os índios surucucus na cidade de Alto Alegre, em Roraima, e que o pessoal queria comer carne humana, e daí ofereceram para ele, mas aí ele não quis ir, não sei o que lá, mas quase que comeu e não sei o que lá. Enfim, o nível de desespero do pessoal contra Bolsonaro. Bolsonaro canibal. Tomem cuidado, hein? Não fiquem perto do Bolsonaro, ele pode querer te comer. Mas, por outro lado, o pessoal consegue também lá fora tirar esse verniz que tentam pintar do Lula cristão, né? É muito engraçado o Lula tentando se vender como cristão. Até o Felipe Neto falou, não, Lula é cristão? Como assim Lula é cristão, cara? Olha só, eu conheço um monte de gente que é cristão, mas não vai à igreja, só vai à igreja em casamento e velório, ou batizado, casamento, velório e batizado, o pessoal vai na igreja. Fora isso, nem aparece por lá. Cristão, assim, qualquer um é. Até eu vou de vez em quando em casamento, né? Como eu falei para vocês, minha família é católica, então volta e meia eu vou na igreja para casamento, batizado, né? Velório, enfim, não tem jeito. Agora, saiu disso, meu amigo, eu não vou à igreja, não. E tem muita gente que é assim também, que se diz católico, mas que não vai à igreja, não. Lula pode ser desse tipo. Bolsonaro parece muito mais ligado à fé católica, né? E principalmente, o Bolsonaro fez da religião uma bandeira dele. A bandeira dele, dos costumes, fala justamente na importância da religião, dos valores católicos, dos valores cristãos. Ao contrário do Lula. A política do Lula, a bandeira do Lula é justamente o contrário. É contrária a igreja e coisa e tal, né? O próprio comunismo é contrário a isso. Aí ele fala aqui de um exemplo em que várias pessoas do PT, no dia de São Francisco, posaram junto com frades franciscanos, instrumentalizando a figura do protetor da natureza, um discurso ambientalista e pacifista e coisa e tal. O especialista lembrou que São Francisco uma vez acendeu uma fogueira para mostrar para as prostitutas como seria a vida no inferno e coisa e tal. Ou seja, ele era um moralista, sim. Sim, ele também era a favor dos animais e coisa e tal, mas ele era um moralista no final das contas, né?
Então a esquerda acaba fazendo aquele negócio de cristianismo buffet, né? Você escolhe os pedacinhos do cristianismo que você quer acreditar, acredita naquilo, mas o resto não interessa, né? E sem contar, lógico, o apoio a regimes que perseguem cristãos, né? Embora o TSE tenha proibido a Gazeta do Povo de falar que Lula apoia a ditadura da Nicarágua e vice-versa, o fato é que todo mundo sabe que o Lula e o Ortega lá na Nicarágua são amicíssimos, um cumprimenta o outro, um congratula o outro por vitórias em eleições, sejam elas fraudadas ou não. Então é isso aí, o que ele coloca é isso, no final das contas, cristão que ainda vota no PT ou é desavisado ou não é cristão de verdade. O Lula nem esconde suas intenções. Essa censura também à Gazeta do Povo é um absurdo, né? Porque todo mundo sabe que sim, o Ortega é muito ligado ao Lula no final das contas. A esquerda latino-americana sempre teve esse interesse em diminuir o papel da igreja, porque sempre encarou a Igreja Católica como um obstáculo para a dominação do continente, né? Bom, vamos falar sobre a questão do Nordeste e do Sul e Sudeste. Eu já falei isso ontem, vou falar de novo porque é algo muito importante. O Bolsonaro ganhou votos em cidades pequenas do Nordeste e perdeu votos em cidades grandes do Sudeste e do Sul depois de 4 anos. Ou seja, se você comparar as eleições do primeiro turno de 2018, Bolsonaro ganhou votos no Nordeste, perdeu aqui no Sul, não tem culpa de nordestino nenhum. Ao contrário, Bolsonaro só chegou no segundo turno porque o número de votos dele no Nordeste foi maior. Se ele tivesse tido no Nordeste o mesmo número de votos que ele teve em 2018, Lula teria ganho no primeiro turno. Então, tem que agradecer ao Nordeste no final das contas. E é o que fala aqui o Leon Ferrari no Estadão: onda de preconceito contra nordestinos cristaliza voto da região no Lula. É óbvio, se você ofende o nordestino, se você chama o nordestino de inferior ou qualquer coisa que seja porque ele votou no Lula, analfabeto, não sei o que lá, essas besteiras, você está, na verdade, acionando a defesa dele. Aí que ele vai querer votar no Lula mesmo, pô. Eu vou ficar votando nesse pessoal que me chama de inferior, pô, de jeito nenhum. Esquece isso. Quem salvou Bolsonaro foi o Nordeste. O Nordeste está do nosso lado. Ah, tem muito poder político lá? Infelizmente tem. Tem muito cacique político, muita compra de voto no Nordeste. Este é o problema. Não é o nordestino. O problema do Nordeste é o arranjo político que tem lá, é o coronelismo, que existe desde dos primórdios do Brasil e até hoje é forte. Não é mais como era antigamente, de eleição de porteira fechada que o pessoal fazia, que o coronel botava a população do município todo lá e assistia ele mesmo o pessoal votar. Não é mais assim, mas ainda tem muito disso, principalmente compra de voto. Aqui, ó, 2 pessoas são presas por suspeita de compra de votos em Aracaju. Ontem a gente já falou em Maceió, no Alagoas. Falamos já no interior da Bahia, já falamos no Maranhão. Teve também no Amazonas. Ou seja, realmente o problema do Nordeste é esse. Existe um arranjo político ali na região que é muito forte. Não é o povo do Nordeste que é o problema. O problema são os políticos do Nordeste. Então, evitem, por favor, criticar o Nordeste. Não é assim que a gente vai mudar a situação. Ao contrário, lembrando que o problema do Nordeste não são os nordestinos, é os políticos do Nordeste. É contra isso que a gente luta. E isso aqui, aquilo que eu falei para vocês, teve um monte de acusação de compra de votos. E aí tem um fator importante também, e aquilo que eu falei, compra de votos é muito mais forte no primeiro turno do que no segundo. Porque você tem os deputados estaduais e federais que estão ali querendo comprar votos também. Aproveita e compra para o Lula também, né? Você compra um voto, você já compra tudo. Então, já compra todos os cargos daquele eleitor que você comprou, né? Então, isso foi muito forte no primeiro turno. No segundo turno, como não tem mais os deputados federais e estaduais, não vai ter mais tanto de compra de voto. Vai ter também, vai ter um ou outro que vai querer ajudar o Lula, vai comprar voto para o Lula e coisa e tal, mas vão ser muito menos, né? Primeiro porque alguns já perderam a eleição, então não vão se esforçar tanto assim. Outros porque não tem dinheiro, o dinheiro que tinha gastaram... Se é para gastar para eleger eles mesmos, ok, eles gastam. Mas para eleger o Lula, pô, peraí, né? Se quiser mandar dinheiro, manda, mas eu não vou gastar o meu dinheiro com isso. Então vai ter muito menos compra de voto agora no segundo turno. Tipicamente, o PT perde força no segundo turno. Com raríssimas exceções, ele perdeu força no segundo turno. Consegue ganhar ainda, mas perde força, né? Enfim, aqui tem um outro ponto aqui, ó, do Senzala Ideológica que mostra como
a votação em Bolsonaro diminuiu em Santa Catarina. Você fala, caramba, Santa Catarina, que é a cidade, que é o estado que é mais pró-Bolsonaro, que mais gente vota no Bolsonaro, ali que teve menos gente votando do que em 2018. E por que ele fala isso? Porque aquele negócio, tem sim pessoas que não se interessaram de votar, talvez por conta das pesquisas que estavam dizendo que Lula ia ganhar no primeiro turno, a pessoa desestimula de votar. Pode ter muita gente também que acha que vai ter fraude, aí não vai votar. Se o cara está convencido que vai ter fraude, eu vou votar para quê? Não vai dar erro esse negócio mesmo, melhor não votar. Então vai ser roubado o meu voto, vão acabar botando voto no Lula mesmo, que quem controla a eleição é a sala escura do TSE, então não adianta votar porque não sei o que lá. É o problema que eu falo para vocês. Quanto mais se faz esse discurso da fraude, pior fica para Bolsonaro. Então, isso é um dos motivos. Mas eu acredito que esse pessoal que não votou em Santa Catarina no primeiro turno, muito provavelmente vai votar no segundo, porque o pessoal sabe do risco de Lula ganhar essa eleição, né? E a gente vai falar mais sobre fraude também mais adiante. Bom, olha só, essa notícia você não vai ver na Globo, não vai ver o pessoal fazendo estardalhaço de violência política e coisa e tal, por quê? Porque foi um petista que matou um bolsonarista depois de discussão política. Eu acho um absurdo isso, de qualquer lado. Aí estão falando aqui, não, porque o cara fez em legítima defesa. Mas se você olhar, lá em Foz do Iguaçu foi legítima defesa também. O cara que atirou no petista, o petista estava armado, então legítima defesa. Achou que o petista ia atirar nele, atirou no cara e matou o cara. Então, assim, nenhum dos dois lados isso é bom. Esse negócio de violência, deixa pra lá. Tem amigo seu petista que você perde a cabeça, então nem fala com o cara, deixa pra lá, deixa passar a eleição. Depois a gente vai rir muito desse pessoal. Perder a vida por isso não vale a pena. Um outro recado das urnas importante sobre a questão do que o Brasil de verdade pensa de algumas questões, né? Por exemplo, lá fora o pessoal adora criticar o Brasil pela questão ambiental, mas aqui no Brasil a visão é diferente, né? A gente enxerga que esse pessoal está se fazendo de besta, porque eles queimaram as florestas deles tudo e agora vem criticar a gente, que coisa é essa, né? E mostra uma coisa, o Ricardo Salles, que foi extremamente criticado pela imprensa, o tempo todo chamando ele de destruidor da natureza, de madeireiro, que fez coisa de corrupção de madeira, que é falso, não é verdade, eu expliquei isso. Ele teve o triplo de votos da Marina Silva, que é conhecida como um ícone da defesa ambiental, né? Então, isso eu acho que é um recado muito importante para dar para o pessoal estrangeiro que está achando que Bolsonaro é o mal do Brasil. Não, o problema do Brasil é que o Brasil está levantando a cabeça e não quer mais ouvir essas merda ambientalista de idiota de esquerda na Europa que fica sentado no sofá dele e fica achando que pode criticar o Brasil por alguma coisa. O Brasil é o país que mais preserva a natureza no mundo todo. É o país que tem a matriz energética mais verde do mundo todo. Era para ser elogiado por todo mundo. Fica esse pessoal criticando o Brasil, tem que se fuder todo mundo mesmo. Vamos tirar esses ambientalistas merda todo da política brasileira. O senador Marcos Duval protocolou o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, das pesquisas eleitorais. Ou seja, o Senado vai investigar as pesquisas eleitorais. Poderia fazer isso agora, porque o Senado, em tese, agora não tem mais eleição para o Senado e para a Câmara. É verdade que ainda são senadores da legislação anterior, né? Os novos senadores só tomam posse no ano que vem, mas poderia começar a investigar essa CPI das pesquisas. Adivinha se vai andar alguma coisa? Muito pouco provável. O Pacheco, que é quem está lá, que é é do PSD, é alguém favorável a Lula, é alguém contrário a Bolsonaro, então vai preferir não mexer nisso daí, eu tenho certeza disso, mas seria muito bom se isso acontecesse, né? É aquilo que eu falo, eu acho que não se deveria regulamentar ou proibir pesquisa, não. A questão toda é, o que aconteceu? Os erros que a gente viu são erros por metodologia inadequada ou é proposital isso daí? Isso realmente tem que ser investigado, porque é muito estranho que esses institutos de pesquisa errem sempre para um lado, né? Eles nunca erram para o outro lado. Por que não apareceu alguma pesquisa aí com Bolsonaro ganhando 300.000% dos votos contra o Lula na Rede Globo? Não apareceu nenhuma delas. Teve pesquisa que dava Bolsonaro ganhando. A Rede Globo não falou nenhuma delas. Aliás, esse é outro ponto que eu já mencionei, né? O grande problema dessas pesquisas não é a pesquisa em si. Pesquisa tinha para todos os gostos.
A questão é a divulgação da Rede Globo, a divulgação da grande mídia, que foca em algumas pesquisas específicas, como se elas fossem um retrato da verdade, enquanto, na verdade, não é bem assim, como a gente viu. Quem mais acertou foi a Paraná Pesquisas e a Atlas, né? É por isso que eu estou aguardando essas pesquisas muito mais do que a IPEC. IPEC não quer dizer nada, a IPEC errou tudo nesse turno, né? Vamos ver como é que vai sair a Paraná Pesquisas, isso eu estou muito mais curioso de ver. O Matheus Leitão fez essa coluna aqui antes do FHC declarar o apoio ao Lula, certamente, né? Ele fala assim: FHC pede para sair do PSDB. Por que o Fernando Henrique deveria se desfiliar do PSDB? Porque está chorando por causa do Rodrigo Garcia, lá em São Paulo, que declarou apoio ao Tarcísio e ao Bolsonaro, né? Tá super chateado com isso, porque Bolsonaro uma vez falou sobre fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso, eu não sei o que lá. Essas histórias da ditadura, eu concordo, Bolsonaro falou umas merda mesmo, eu não gosto de ditadura, não defendo porcaria nenhuma do que aconteceu na ditadura, acho que Bolsonaro devia virar essa página, deixar pra lá, deixa o passado no passado, para de falar essas coisas. Mas a verdade é que a esquerda adora retirar essas frases lá de trás, das besteiras ditas por Bolsonaro lá atrás, para fazer política, né? Esquecem de tirar as frases do Lula lá atrás, né, que também defendeu matar Fernando Henrique Cardoso, mas ninguém fala isso. Falam do Bolsonaro. Outra coisa, o caso do apoio da Simone Tebet, né, que a vice dela acusou o Lula de ser mandante do assassinato do pai dela. E a Simone Tebet agora está associada ao possível mandante da morte do pai da ex-vice dela. Olha que absurdo isso, né? Mas aqui ele acha um absurdo o Fernando Henrique Cardoso, que está no PSDB, que é uma figura histórica do PSDB, ter admitido que o Rodrigo Garcia apoiasse o Bolsonaro. O Rodrigo Garcia, vocês sabem, apoiou o Bolsonaro incondicionalmente. Ele falou: estou apoiando Bolsonaro e Tarcísio de forma incondicional. Não exige nada, está só apoiando. E eu falei ontem no vídeo, porque é muito bom da parte dele, ele tá vendo a sobrevivência política dele. Ele sabe que o PSDB, meu amigo, empacotou, já era, o PSDB acabou. Elegeu pouquíssima gente no Senado, elegeu pouquíssimos governadores, pouquíssima coisa. No final das contas, o PSDB está caminhando para o fim. E ele não quer morrer junto com o PSDB, está pulando fora do barco, mais do que certo de fazer isso. Muito mais esperto do que o Dória e o FHC. Aí ele que está criticando aqui, não, porque é um absurdo o apoio do Rodrigo Garcia ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro uma vez defendeu o fuzilamento do... Defendeu nada, pô. Ele falou que seria justificado esse tipo de coisa, não defendeu o fuzilamento de ninguém. E aí fica aquela baboseira toda de que a democracia, temos que defender a democracia e coisa e tal, que o Rodrigo Garcia é um cara insignificante e coisa e tal. O que eu tiro disso aqui é doeu no pessoal da esquerda o Rodrigo Garcia ter apoiado o Tarcísio, porque eles sabem que lá em São Paulo eles tinham expectativa que o Rodrigo Garcia apoiasse o Haddad contra o Tarcísio. Ele não é bobo, ele sabe que se apoiar o PT, aí o PSDB vai acabar completamente, justamente porque fez essa opção. O PSDB poderia ter optado por apoiar Bolsonaro, seria uma coisa, né, um pouco melhor. Mas não, optou por ficar do lado do PT. Mostrou que o Olavo de Carvalho tem razão. Como eu falei no meu outro vídeo, eu vou falar no outro vídeo lá no Visão Libertária, o dia 5 de outubro, para todo o resto da humanidade, todo o resto dos tempos, vai ficar conhecido como dia do Olavo de Carvalho tem razão, porque, de fato, o Fernando Henrique Cardoso apoiou Lula para a presidência, falou abertamente isso. Então, é isso daí. Esse pessoal da esquerda está desesperado com esse negócio do Rodrigo Garcia. Isso explica o desespero deles de falar isso daqui, né? Bom, o Lula disse que o Banco Central deveria criar regras para as criptomoedas. Ou seja, Lula falou que se entrar, vai regulamentar as criptomoedas, né? Eu só não falo muito disso daqui porque a verdade é que Bolsonaro meio que vai fazer isso também, então não tem muita vantagem. Adoraria que Bolsonaro se posicionasse contra. Não, Bitcoin tem que ficar Bitcoin mesmo, não tem que regulamentar nada, é para ficar fora do Estado mesmo e pronto. Adoraria isso, mas a gente sabe que não vai ser assim, né? Bom, o Lauro Jardim traz para a gente a novidade aqui que centrais sindicais acionaram o TSE após empresas dizerem que vão ter que cortar postos de trabalho em caso de vitória de Lula. Olha, isso aí é apenas um aviso muito óbvio, todo mundo deveria saber disso, que o Brasil certamente vai afundar numa depressão, numa recessão
profunda se Lula ganhar. Todo mundo sabe disso. Aconteceu em 2002 também. O que salvou Lula em 2002 foi justamente o estouro do preço das commodities, que não vai acontecer agora. Ao contrário, o mundo todo está entrando em recessão agora. Então, assim, não vai ser o mundo que vai ajudar o Brasil dessa vez. Vai entrar em recessão porque ninguém confia no Brasil, ninguém sabe o que o Lula vai fazer. O Brasil já é um país que tem uma insegurança jurídica muito grande. Para alguém entrar aqui e botar dinheiro no país tem que ser muito corajoso. Com Lula, então, putz grila, nunca mais a gente vai ver investimento aqui. Pescaram um embaixador que foi embaixador no Brasil há 20 anos atrás, na época do Lula. E aí ele diz, não, porque os Estados Unidos prefere a vitória do presidente Lula, porque o Lula é bem conhecido tanto por republicanos e democratas e coisa e tal, e tiveram uma relação muito produtiva durante a sua presidência, e que a relação do Bolsonaro com o Biden é morna e coisa e tal, e que preferem o Lula. O cara é democrata, o cara serviu durante os governos democratas, na época do Obama, então, ou seja, evidentemente que o cara tem interesse nisso daí, né? Os Estados Unidos, eu já falei para vocês, não vai fazer nada, vai reconhecer o resultado das urnas, como todos nós vamos reconhecer o resultado das urnas. Bolsonaro vai ganhar. Tem gente falando, não, se Bolsonaro ganhar, os Estados Unidos vai fazer sanções contra o Brasil. Ué, por quê? Como assim? Que história é essa? Sanções porque o país democrático escolheu um líder que ele não gosta? Não tem essa, não. É idiotice pensar assim, né? Quem gosta de Lula lá nos Estados Unidos é o pessoal democrata radical. Mesmo os democratas moderados preferem Bolsonaro. É muito mais próximo dos Estados Unidos do que Lula. Aqui estão falando sobre a pauta de costumes, as concessões de Lula para se eleger. Ou seja, dizendo que Lula está fazendo de conta que é a favor, que é contra o aborto, está fazendo de conta que é a favor da religião, está fazendo de conta um monte de coisa. A questão toda dessas mudanças do Lula de pauta é que, se ele mudou do que ele pensava antes para o que ele está pensando agora, o que garante para você que ele não vai mudar de novo do que ele está pensando agora para o que ele pensava antes de volta, né? Ele falou abertamente há pouco tempo atrás, a gente não está falando de entrevista em 1629, não. Coisa de 2 semanas atrás, não, 1 mês atrás, ele falou abertamente que o aborto é para ser tratado como questão de saúde pública. Agora ele está falando que é contra o aborto. O que garante que daqui a pouco ele não vai mudar de ideia de novo, né? Tão rápido assim. É óbvio que ele está fazendo isso para tentar pegar o voto dos cristãos, né? O Bolsonaro citou um novo relacionamento com o Moro e que o passado está superado e que os dois vão fazer uma aliança contra o Lula. Olha, se o Moro for muito esperto, mas muito esperto mesmo, vai fazer exatamente isso. Vai se associar com o Bolsonaro, vai reconhecer que errou quando saiu do governo, saiu porque o Dória fez aquela palhaçada, o Dória queria dar um golpe ali, queria que o governo Bolsonaro desmanchasse, tirou o Moro, tentou tirar o Paulo Guedes, não conseguiu tirar o Paulo Guedes. Enfim, no auge da pandemia, aquele momento que o governo estava mais atacado, né, porque muita gente estava assustada ainda com a pandemia e coisa e tal, foi a tentativa de golpe do Dória no final das contas, não deu certo, o Moro acabou se ferrando nela. Se o Moro foi esperto, ele percebe esse problema, que ele saiu, o Dória foi uma canoa furada, que o melhor que ele faz é se juntar de novo com o Bolsonaro. Tomara que seja assim. Eu não tenho certeza se eu acredito, não. Eu acho que é uma pessoa que depois que traiu a primeira vez, meu amigo, para trair a segunda é mole, é rápido, não custa muito tempo. Mas, se o Moro for esperto, ele vai ficar do lado do Bolsonaro na atuação legislativa dele. Ou seja, o Bolsonaro vai ter mais um aliado dentro do Senado. Tomara que sim. Bom, vamos falar um pouco sobre fraude? Um monte de gente tem mandado um monte de coisa para mim e eu recuso tudo, eu não quero saber de nada. Parem de falar de fraude. Parem de falar de fraude. Aqui, o TCU fez auditoria em 560 urnas e não teve nenhum problema. Tudo foi explicado, tudo está dentro dos conformes. Vai fazer de mais 4.000 e uns quebrado, 4.161. Ainda vai fazer ainda. E se tiver alguma coisa, vai apontar, mas não vai ter nada. Não é assim que funciona. O grande problema dessa história de ficar falando, mas teve 15 votos a mais em Bolsonaro do que o total, não sei aonde. Não, tem explicação para tudo isso. É porque é o pessoal que votou em trânsito, o pessoal que votou, justificou o voto na urna. Tem um monte de situações que mudam os totais de votos ali. Não quer dizer nada. E mesmo que fosse fraude, vamos supor, caramba, é fraude, realmente. 15 votos aí, tem que tirar 15 votos do Lula. Que diferença 15 votos vai fazer? Ou 200 votos? Ou 5.000 votos?
teria que tirar 6 milhões de votos. Não tem nenhuma coisa possível para tirar 6 milhões de votos. Não houve fraude significativa. Pode ter tido fraude pontual de compra de votos, não sei o que lá. Isso pode ter tido. Foi significativa? Mudaria o resultado? Não. Então esquece isso. Porque sabe o que acontece? Você falar de fraude, você desestimula a pessoa de votar no Bolsonaro. Nem todo mundo é bolsonarista fanático como você, que vai votar de qualquer jeito. Imagina a situação, você vai querer convencer o seu amigo isentão a votar no dia 30 de outubro. Aí você fala para ele primeiro assim, não, porque Lula é terrível, Bolsonaro é bom, então vote no Bolsonaro e coisa e tal. E ele fala, você tem razão, eu vou votar. Aí logo em seguida você fala assim, mas teve fraude pra caramba, o Lula só ganhou porque só ficou aqui porque teve fraude. Aí o cara vai falar, pô, não, peraí, então por que eu vou votar dia 30? Se vai ter fraude, se vão tirar se vão dar a vitória pro Lula de qualquer jeito, por que eu vou votar? Melhor nem ir lá, né? Não é compatível uma coisa com a outra. Você pedir voto, você não pode alegar fraude, porque se você alega fraude, você automaticamente fala que o voto não vale nada. Então não pode usar isso. E já que muita gente não me ouve nesse aspecto, vou colocar aqui a Ana Paula Henkel, da Jovem Pan. De repente você não me ouve, mas ouve ela. Ela vai falar uma coisa que eu já falei para vocês aqui no meu canal. Fraude prejudicou o Trump. O Biden só tem tanto poder quanto ele tem hoje porque o pessoal do Trump ficou gritando fraude, fraude, fraude. Escuta o que ela vai falar. Que liga a política americana, as eleições de 2020 com a nossa agora. Só que não as eleições para presidente especificamente, mas as eleições de 2020 para o Senado americano. Lembrando que em novembro, os democratas, eles conseguiram a presidência, elegeram, né, Joe Biden com todas as perguntas, mas elegeram, recuperaram a maioria na Câmara e o Senado teve uma eleição de segundo turno em dezembro daquele ano. Essa eleição, ela simplesmente definiria quem teria a maioria no Senado. Foi uma eleição importantíssima pelo estado da Geórgia. E porque houve um alarde muito grande sobre fraude na eleição presidencial, a Geórgia foi um dos estados aí que nós mais ouvimos que houve fraude, lá na Pensilvânia, no Arizona. Porque essa aura de fraude foi tão encampada, inclusive pelos democratas, a abstenção, Vitor, para uma importante eleição no Senado em dezembro daquele ano, a abstenção entre os republicanos foi muito grande. Muita gente desistiu de ir votar na candidata republicana, que poderia dar exatamente a maioria para os republicanos no Senado, e com isso, muita pauta, a agenda completamente da esquerda radical aqui, que está em curso nos Estados Unidos, ela seria freada, sim, porque os democratas ficariam só com a presidência e com a Câmara, os republicanos conseguiriam parar muito dessa agenda nefasta, por causa também dessa gritaria de fraude, a abstenção foi enorme, os republicanos não apareceram para votar no segundo turno de uma importante eleição no Senado na Geórgia, exatamente porque achavam que o sistema já estava fraudado, e os democratas levaram a última cadeira, a importantíssima cadeira no Senado, e hoje eles têm 51-49, e estamos há 2 anos aí vendo essa agenda da esquerda radical que o presidente Trump fala sendo implementada diariamente nos Estados Unidos. É o que eu falei, eu expliquei para vocês exatamente com esse caso da Geórgia nos Estados Unidos. Como é que você vai convencer o seu amigo isentão a ir votar, se ao mesmo tempo que você fala para ele que tem que votar e coisa e tal, você fala, mas teve fraude, olha aqui o boletim de Roraima que deu 15 votos pro Lula não sei da onde. Não interessa, cara, se tem fraude ou não tem, não vai ter nada que possa ser feito nesse momento. O fato é, com fraude ou sem fraude, Bolsonaro quase chegou lá, faltou só 5% dos votos. Dá para vencer essa barreira, dá para chegar do outro lado. O que não dá é, se ficar todo mundo desconfiando que tem fraude, que não importa votar, então para que votar? Deixa para lá. Uma dica, deixa para contestar a eleição depois do segundo turno. Aí depois do segundo turno, se Bolsonaro perder, aí a gente vai ver se tem fraude mesmo, se não tem. Agora, falar de fraude agora, meu amigo, é dar tiro no pé. O triste disso é que até Bolsonaro falou disso na live dele ontem. Eu sinceramente, tem horas que dá vontade de falar, caraca, Bolsonaro quer perder a eleição. Parece que é isso.
Parem de falar de fraude. Vamos focar em trazer voto para o Bolsonaro. É isso que vai resolver o problema. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.